Vamos à 7ª posição do nosso top 10 dos maiores escândalos religiosos de todos os tempos. A seleção feita por nós não é uma perseguição a uma outra religião, nem visa provocar fanáticos, até porque nem precisaria. Fanáticos sempre encontrarão parcialidade, até mesmo no fato de você debater o assunto. Dentro da nossa análise, tivemos até o momento, na 10ª posição, o guru dos famosos, que mistura diversas religiões em seu método. Digamos assim, ele se chama Janderson, mas é conhecido por Prem Baba. Prem Baba foi detonado nas redes sociais e não só por supostamente ter abusado sexualmente de 2 fiéis. Já na 9ª posição, temos o bem-sucedido Padre Robson, que supostamente teria criado ONGs para desviar ou lavar bilhões de reais. Na 8ª posição, temos o casal de pastores Bianca Toledo e Felipe Heiderich. Sobre eles, a história é bem confusa. Bianca acusou Felipe de ter abusado do filho dela, então de 5 anos de idade. Felipe passou anos sendo repudiado e depois foi absolvido pela justiça por unanimidade. Agora, na nossa 7ª posição, temos um pastor, um dos mais conhecidos pastores deste país. Ele começou como missionário da Universal e já há muito tempo possui seu próprio ministério. E é, sem dúvida, o mais polêmico religioso deste país. Seu nome é Valdemiro Santiago. O pastor chegou ao cúmulo de oferecer por R$1.000 sementes de feijão ungidos em troca da cura pelo Covid-19. Valdemiro Santiago é um pastor que já viu seu nome envolvido em muitas polêmicas. Em cada uma delas ele consegue se superar, mas não admite críticas. Não costuma lidar muito bem com repercussões negativas contra seu nome, ameaça processar a tudo e a todos, faz de tudo para ganhar espaço na mídia, mas não lida muito bem com críticas negativas. O pastor Valdemiro Santiago é uma das figuras mais controversas da Igreja Evangélica Brasileira e é um possuidor de uma das maiores fortunas também, embora negue. Sua filha, por exemplo, Raquel Santiago, é conhecida por ostentar. A última ostentação da filha do pastor foi uma viagem em família, onde ela, segundo jornais e portais de notícia, teria gastado a bagatela de R$300 mil. O ex-genro de Valdemiro, também segundo jornais e portais de notícias, acumulou uma fortuna de mais de R$800 milhões no tempo em que esteve casado com Raquel. O ex-marido da pastora Raquel Santiago, Felipe Pires Iani, mostrou à coluna do jornalista Léo Dias para se defender das acusações que sofreu, dizendo: "Eu mesmo preferi entrar em contato, inclusive pedi para os meus advogados não se pronunciarem. Eu não recebi 800 milhões na minha separação. Eles, o Santiago, é quem devem às minhas empresas milhões e não pagam", disse o ex-marido de Raquel. Felipe disse também que a Igreja de Valdemiro está afundada em dívidas. Segundo ele, a Igreja Mundial do Poder de Deus está afundada em dívidas devido à má administração da esposa, Raquel, e não por causa do fim de seu casamento com ela. "Eu não tenho culpa da péssima administração dela, nem mesmo dos gastos abusivos deles. Eles gastam muito com viagens, voos particulares e eventos. Querem resolver as coisas? Vendam a casa que compraram em Ilhabela por 20 milhões. Vendam uma das aeronaves, eles têm várias. Quer pagar o aluguel que deve? Vendam o hangar que ele tem no nome da empresa dele. Ou os aviões, quem sabe. Eles não podem alegar a culpa do fracasso da família ao fato de eu ter levado 800 milhões, disse. Recebi ofensas desnecessárias dos fanáticos que acreditaram nessa inverdade e ainda precisei reforçar a minha segurança, completou Pires. Ou seja, ele confirmou que levou 800 milhões, mas o pastor Valdemiro diz que sua fortuna é avaliada em apenas 6 milhões de reais. Como é que essa conta fecha? Valdemiro insiste em dizer que seu patrimônio não passa de 6 milhões de reais. Ao mesmo tempo, quando dizem que sua igreja está falida, ele vem a público e desmente. Valdemiro é um dos ícones evangélicos deste tempo. Sua imagem é inconfundível. Ele se veste quase como um Beto Carreiro gospel mais moderno. Ele é o líder da Igreja Mundial do Poder de Deus. Falar de alguém de alguma religião é sempre um pisar em ovos,
Por isso, citamos só e absolutamente o que já foi publicado em mídias com bastante credibilidade. E é óbvio, nos vídeos que o próprio pastor divulga, muitas vezes onde fala de modo explícito os motivos pelos quais ele se tornou polêmico. Ainda assim, lidar com o fanatismo na internet é uma das metas que nenhum jornal, portal ou canal vai conseguir atingir. Continuando, se você acha que já viu de tudo relacionado a Valdemiro, espere até ver as últimas e as mais difundidas polêmicas às quais ele esteve inserido. Valdemiro supostamente teria se envolvido em um caso em que foi esfaqueado no pescoço por um homem e então utilizou a camisa ensanguentada para curar seus fiéis e pediu um total de 8 milhões em doações, praticamente um santo sudário de Valdemiro. E vamos além. Em 2016, circulou um vídeo na web que mostrava o pastor sendo bastante grosso e mal educado com seus fiéis, enquanto ia embora de uma de suas igrejas. Muitos tentaram cumprimentar Santiago, mas visivelmente irritado, ele não quis saber de conversar com ninguém e chegou a gritar com alguns deles, pedindo licença para deixar o local. O que nos vem em mente é que certos líderes se tornam mas tão ricos e idolatrados que acabam se tornando deuses de si mesmo. Tem muitos por aí. Em 2011, o pastor se desentendeu com o apresentador Ratinho após ser acusado por ele de estelionato. E em um de seus programas de TV, Santiago chegou a chamá-lo para uma briga e rogar uma praga para cima dele, dizendo: "Amanhã você contrai um câncer e não terá a quem recorrer. Nunca. Mas nunca mesmo conseguiremos acreditar em alguém que prega o não julgar o outro e perdoar e entender que o amor é a única coisa que importa, rogando pragas a quem quer que seja. Ah, mas foi o corpo carnal dele, e ele só é um canal para atingirmos Deus. Balela, balela, e conversa para boi dormir. Ou se vive o que se prega, ou vai arrumar outra coisa para manter seu altíssimo padrão de vida." 2 anos depois, eles se encontraram no programa Domingo Legal, Valdemiro e Ratinho, e fizeram as pazes. Santiago chegou até mesmo a fazer uma participação no programa do apresentador. Alguns líderes religiosos acabam cruzando a fronteira do sagrado e se tornam verdadeiros charlatões que vivem de extorquir e tentar comprar autoridades, leis, fiéis. Aqui não estamos falando de Valdemiro, é mais uma observação nossa mesmo. Quando não conseguem, partem para a política para fazer networking. Mas não acabamos. Vamos à polêmica. Mais polêmica do neopentecostal sobre as pessoas que desmaiam, que estão endemoniadas, como dizem. Valdemiro teria sido negligente, deixando uma carta que foi encontrada em um dos seus templos de suas igrejas e que causou bastante constrangimento a ele. Nela, pedia-se para que fiéis se passassem por enfermos curados, ex-drogados e aleijados, como tentativa de fazer mais pessoas contribuírem financeiramente com a igreja. A tal carta teria sido escrita supostamente pelo próprio pastor, que oferecia até mesmo uma ajuda de custo para quem aceitasse fazer a encenação e dar seu testemunho de consagração e vitória. No final, ainda havia um pedido para que a carta fosse destruída e o assunto não fosse comentado caso a pessoa não quisesse contribuir. E para encerrar as polêmicas de Valdemiro Santiago, que fundou seu próprio ministério como tratado pelo meio evangélico, ficou milionário, alugou espaços na televisão e conquistou milhões de fiéis. Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, também prometeu uma falsa cura ao coronavírus em um vídeo em que vende sementes aos seus seguidores. No vídeo publicado no YouTube, ele fala do suposto benefício de uma planta e pede o propósito de R$1.000 por ela. O mundo está sob a sombra do coronavírus e é uma quarentena sem fim. Alardes de vacina são noticiados pela imprensa todos os dias, mas eficácia mesmo nenhuma. Mas o tal pastor Valdemiro criou algo mais eficaz para quem tem fé, é claro. Ele divulgou nas suas redes e em seu espaço na TV a semente de feijão ungida. Cada grão
Cada semente custava a bagatela de R$1.000. Acreditem, pessoas compraram. Existem pessoas mas tão carentes espiritualmente que lançam suas fraquezas ao primeiro falastrão que aparece. Só que desta vez foi a gota d'água. As autoridades decidiram interferir. O Ministério Público Federal ordenou que o YouTube retirasse do ar vídeos em que o pastor dissesse que feijão ajuda na Covid. Nas imagens, Valdemiro Santiago de Oliveira conta o caso de uma pessoa que teria se curado da doença com o grão. Além disso, o órgão solicitou que o Ministério Público do Estado de São Paulo investigasse possível prática de estelionato por parte de Valdemiro. Para a Procuradoria, o pastor usou a influência religiosa para obter vantagem pessoal ou em benefício da igreja, induzindo as vítimas ao erro, já que não há evidências científicas do uso de feijão na cura do coronavírus. Mesmo diante dos fatos, mesmo que os fatos tenham sido narrados e publicados por ele em vídeo e compartilhado no Instagram da igreja, o pastor disse que era mentira que estivesse vendendo as sementes. Logo depois, no entanto, Valdemiro mencionou o carnê do semeador, vendido no site da igreja pelo valor de R$ 153 mensais durante um ano. Voltando à semente de feijão ungida, o YouTube enviou a seguinte nota a um veículo de imprensa. O YouTube tem políticas claras sobre o tipo de conteúdo que pode estar na plataforma e não permite vídeos que promovam desinformação sobre o Covid-19. Desde o início de fevereiro, analisamos e removemos manualmente milhares de vídeos relacionados às afirmações perigosas ou enganosas sobre o vírus. É nossa prioridade fornecer informações aos usuários de maneira responsável. Por isso, continuaremos com a remoção rápida de vídeos que violem nossas políticas. Além disso, qualquer usuário que acredite ter encontrado um conteúdo no YouTube em desacordo com as diretrizes de nossa comunidade pode fazer uma denúncia e nossa equipe fará análise do material relacionado ao Covid-19. Este foi somente um pouquinho do que acontece nos bastidores da vida e obra de Valdemiro Santiago e tantos outros. Assistam também os vídeos com as outras 3 posições. Voltamos amanhã com a 6ª posição.